Chico, você é pré-candidato a prefeito municipal, né? O que é que falta? Obviamente, convenção, né? Mas existe algum caminho aí que não seja o de uma candidatura, uma união aí com outro partido? Como é que é? A pré-candidatura ela só se confirma com a convenção. Com a convenção. Então, no momento, a gente é pré-candidato, sim, entendeu? Tivemos um belo plano de governo na outra eleição, né? Eu não tenho dúvida de dizer que o melhor programa de governo que tinha na eleição passada era o meu. Uhum. Você está repetindo esse plano? Boa parte dele. Tá? Não mudou muito? Não. A situação? Não. Eu acho assim, o Saldi foi um bom prefeito. Né? Você acha? Olha, eu acho que o Saldi teve um erro primordial, né? O Jofre está aqui do meu lado, pode ser meu professor, né? A experiência do Jofre é muito forte, mas eu acho que ele vai entender. Eu acho que o Saldi, o maior erro do Saldi foi ter assumido sem ter feito uma auditoria. Se tivesse ganho a eleição, primeira coisa que ele teria eu fazia uma auditoria na transição. Eu pedi uma auditoria no processo de transição. Agora, Chico, mas isso ele não é, fez, isso não é. Pedro? Não, mais ou menos. Ele só viu que o negócio era feio, mas não era um levantamento técnico, né? Ele não tinha os dados. Pedro. Ele sabia que o negócio era feio. Agora, o que o Chico está falando, o Guilherme, é verdade, isso daí independe de ser o Saldi. Primeira coisa que uma pessoa eleita entrou na prefeitura tem que fazer um levantamento criterioso do que ela está encontrando. Porque casar com a viúva é a melhor coisa que tem. Não. Então diga qual é. Não, depende. Desculpa. Não depende. Vamos lá. Depende. Se você vai suceder um governo e você entrou ali e começa a ter entendimento que pode ter ocorrido desvio, aí cabe a auditoria, Pedro. Não desvio. Pedro, calma, deixa eu terminar o Guilherme. Porém, se você tá ali e acaba vendo que você tem muito mais conta para pagar do que dinheiro que você está recebendo, aí não é uma auditoria que vai resolver a sua administração. Mas você consegue aí é você apontar. ter um cara bom de finanças ali para ver o que você tem de curto prazo. Eu sei. Mas Guilherme, você consegue apontar os problemas. Guilherme, mas apontar o problema não precisa de um auditor. Guilherme, mas ele assumiu, o Saldi assumiu com contas a pagar no curto prazo em 236 milhões. Ok, mas... Calma. Vamos lá. Nos 90 dias. Ele tinha a Eco Taubaté com 32 milhões. Estou falando valor absoluto, não estou falando em juro, em multa, correção, não estou falando nada. Valor absoluto. Ele devia dezembro, novembro, outubro, setembro. Era 7 milhões e 800 cada mês. Vencido. Beleza. Chico, calma. Qual é o resultado? Mas me fala qual é o resultado que você esperaria da auditoria. Eu acho que é isso que é importante separar falar. O joio do trigo. Existe a lei de responsabilidade fiscal. Olha, o Júnior estaria preso. Por quê? O Júnior estaria preso. Duro falar isso. Por que você acha isso? Lei de responsabilidade. Ele não gastou os 25% da educação. O Júnior não gastou os 25% da educação. Olha, em relação a uma auditoria, eu estou com o Pedro. Guilherme, estou com o Pedro pelo seguinte. Não, tudo bem. A divergência faz parte. Claro, lógico. Isso que é o bom. Do ponto de vista apenas de uma metodologia. Para poder agir, eu preciso ver primeiro, para depois julgar, e julgando, eu sei o que eu vou fazer. Então eu tenho que olhar primeiro o que está acontecendo. Agora, esse olhar, a meu ver, tem que ser feito muito antes. Não pode ser feito depois que você assumiu o timão do barco e você vai dizer, não, tem combustível nesse barco? Guilherme, obrigado, João. Guilherme. Excelente. Entendeu? Eu tenho falado isso. Olha, isso é uma loucura. Eu não sei. Eu não sei que é irresponsabilidade. Semana passada, todos os programas, uma das minhas perguntas para todos é:
Você tem certeza que você quer ser prefeito de Taubaté? Tenho. Por que uma das minhas perguntas é essa? A situação não é fácil. Não. A situação Sim. está complicada. Precisa um auditor falar para mim que a situação não está fácil e que tem Não, uma coisa a ser não, feita? não, eu tenho não que colocar precisa. no papel um plano que eu vou executar. Eu acho que essa é a diferença. Agora, por exemplo, Mas eu isso é vou fazer passar pano. paralelo, e pelo amor de Deus, não fale que eu estou comparando, que é a mesma coisa. É. O Corinthians contratou uma auditoria dentro do clube, Tá. da Ernst Young, uma das maiores do mundo. Sim. A Ernst Young entregou um relatório. A primeira coisa que a diretoria fez, recusou o relatório. Recusou o relatório, porque provavelmente está escrito coisas que eles não gostaram, pediram uma revalidação, e validaram as contas da gestão anterior. Agora vamos lá. O Saldi recebeu a prefeitura, né? Eu queria falar, eu estou concordando com o que você está falando, que o Saldi pegou a situação, falou que o negócio estava pior do que ele imaginava, isso poderia acontecer, está pior do que eu imaginava, e o que aconteceu com as contas? Pioraram. Não, e o que aconteceu com as contas antigas? Mas só que tem uma coisa. Pois é. Então, às vezes vocês falam, auditoria, que lindo, uma auditoria. Mas não é auditoria, às vezes, a solução. Às vezes é quem está lá, tem que fazer o papel do que tem que ser executado. Pois é, mas uma coisa não dispensa a outra, né? Você fez auditoria, aí não teve quem execute, aí tudo bem. Aí você tem dois problemas, né? Você constata o que está errado e não sana o que você viu que está errado. Não é? Bom, aí você pega o Saldi. Desculpe interromper o Chico Não, aqui. tranquilo. Você pega o Saldi. O Saldi, eu vejo uma pessoa de boa intenção. Melhor Mas das o que intenções. faltou para ele foi o seguinte: é compreender que é possível delegar, sim, é necessário você delegar, mas você não delega a decisão. Você delega, mas Sim. você tem que acompanhar o que está acontecendo. Não adianta falar, não, agora obras eu entrego para o secretário de obras, manutenção pública para manutenção, para o secretário de serviços públicos, saúde para o secretário de saúde. Não, você tem que pegar não de tudo a minúcia, mas de tudo o essencial e tomar a decisão. Por exemplo, ele pega aqui o Agamute. Vamos pegar um caso muito simbólico do Agamute. O Agamute, antes do Júnior, pena que a gente não dá para colocar isso no ar, é muito pequenininho. Antes do Júnior, o hospital universitário era sustentado pela União e pelo Estado. Olha só o tamanhão que o Estado tinha aqui de participação. Quer passar? Daqui Tento que eu vou colocar aqui eu na. tento colocar aqui. Aí, ó, tenta colocar aí na sua. Essa aqui, entendeu? Vamos colocar aqui. Pode colocar aqui, eu acho que aqui. Pode ir falando, É, daqui a e pouco aí- vai aparecer na tela. Isso, aí o que acontece, né? De uma forma muito estranha, o Júnior assume o hospital universitário e assume uma parcela maior e diminui a proporção do Estado de uma forma impressionante. Olha só o amarelinho como é que diminuiu aí. Tá? Aí o que acontece? O Saldi, Vamos lá. Antes do Júnior Ortiz, União, 1,5 em milhões a manutenção do Agamute. por mês. E o Estado bancava 5. Isso. Aí com o Júnior Ortiz, União 1,5 milhão. Mantém. Estado 2 e o município colocou 3. Você vê, o Estado recuou, isso é uma loucura. Você está atendendo gente da região, como é que você vai dispensar recursos do Estado? Isso é louco, isso. E daí você embutiu um valor de município. Isso. Aí depois, Saldi mais Júnior Ortiz. O que seria esse O que, período? que o Saldi faz? Olha só, o Cisentinho, que é o município, o Saldi aumentou. Para 4,8. Sei, ele aumentou o buraco. Quando você está no buraco, né? A primeira coisa a Entendi. fazer é parar de 2. cavar. E depois na Guilherme. entrada do Lula, Aí o Lula a entra, União aumentou. Tá vendo, ó? O Estado Lula não, teve- Geraldo Alckmin, né? Aumentou. O município O Geraldo foi. teve aqui, atendeu o o Estado pedido. continua igual. Isso. Guilherme. O município aí cai um Guilherme. pouquinho. Mas ainda é inviável. Guilherme, Não dá. desde 2017. 2017 que Taubaté gasta mais do que arrecada. Pois é. Desde 2017. Como que não vamos fazer uma auditoria? Você pega a sua conta de luz, você paga a sua iluminação pública, você paga ICMS. O Júnior deixou no apagar das luzes, fez um empréstimo na Caixa Econômica Federal de 30 milhões para trocar as lâmpadas da iluminação. Sabe quanto que a gente paga por ano Então, de taxa de iluminação?
Chutem quanto? 17 milhões por ano da contribuição de iluminação. Por É, 17 Imposto, mas milhões. imposto, que é Pô, imposto. mas aquilo tudo lá, né? isso- Mas vamos lá. Isso não seria. Acabou o exercício. O que vai para a Câmara? Aprovar as contas. Ué, Não seria papel do vereador aprovar e falar que isso está errado e recusar as contas, pedir uma Não Tá do funciona mesmo assim. jeito. Aí não funciona assim. Nós estamos do não, mesmo não, jeito. Não funciona. É o Não. Tribunal de Contas do Estado. Primeiro é analisado pelo Tribunal de Contas. Sim. Ele aceita ou não aceita, ele faz observações, ele não julga. E ele manda para a Câmara Municipal da cidade com apontamentos. Olha, eu recomendo que essas contas não sejam aceitas. Perfeito. 2 anos depois. Eu quero 2 anos depois. depois. Demora Dois dois anos. Eu quero dar um pouquinho de 2 razão anos. para o Guilherme o seguinte. Aliás, só uma colocação de informação que é importante. Ah, O Tribunal de Contas tem uma sessão agora, dia 29, E 10h30 da manhã. amanhã e o processo do Não, júri- hoje é 27? hoje é 27. 27. É dia 29. Né? Dia 29, para analisar as contas De 2021. de 2020 Do Júnior. do Júnior Ortiz. Está marcado, eu recebi esse comunicado hoje, é importante inclusive para divulgar aqui para os ouvintes, né? Porque está todo mundo bastante apreensivo quanto a isso. É 2021, né? É 21 ou Por que 20? que estão apreensivos? É porque tem eleição esse ano, né? E a aprovação do pode prefeito impedir a pode impedir candidatura a candidatura do prefeito, né? E Vai há para a dúvidas Câmara. dessa aprovação? Hein? Há dúvidas dessa aprovação? Sem dúvida, porque De quem? do tribunal. Eu vou Falar até do final colocar da aqui. Câmara. É? Não, mas de quem? O tribunal já rejeitou as contas dele. O tribunal faz uma que chama-se de um parecer prévio. Ele analisa os seus. Funciona assim: olha, tem os técnicos que vêm na prefeitura por amostragem, ele faz uma revisão dos principais contratos ou se tem alguma denúncia. Aí vai lá e verifica. Aí o técnico faz um relatório. Bom, aí sobe para os conselheiros que já dão uma olhadinha política em cima disso. Sim. Tá? Bom, aí volta para a Câmara, 2 anos depois, para a Câmara verificar se tem sentido ou não. Por exemplo, se a educação, o prefeito tinha que gastar, por lei, por força da Constituição, 25%, ele gastou 24,9%, o técnico vai dizer que tem que reprovar. Mas a Câmara pode chegar à conclusão, não, esse 0,1% Pode passar. teve Pode motivo, passar, pode então. passar. E por isso que se chama de julgamento político. Ok. Porque você faz outra avaliação além da aritmética mera e simples. Então, mas é importante a gente colocar aqui, vai ser dia 29 agora de maio, 10 Quarta-feira. horas da manhã, quarta-feira, 10 horas da manhã, tem o nome aqui dos advogados e tudo mais. Vai ser onde, Pedro? E vai ser em São Paulo, ordem do dia, 12ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, às 10 horas da manhã, dia 29, no auditório Professor José Luiz de Anhaia Melo. Anhaia Melo. É transmitido ao Estudos, sessão municipal, relatora conselheira Cristiana de Castro Moraes, embargos de declarações. Ela recomenda, né, que aqui, deixa eu ver aqui, contas anuais da Prefeitura Municipal de Taubaté relativo ao exercício de 2020. Responsável José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior, prefeito, em julgamento, embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal Pleno, publicado no Diário Oficial do Tribunal de 14 de dezembro de 2023, que negou o provimento do pedido de reexame, mantendo o parecer prévio desfavorável à aprovação das contas daquele ano. Então, o né, tribunal vai mandar para a Câmara Municipal, isso deve acontecer no dia 29, porque já está na pauta aqui. Vai mandar para a Câmara, que ele estava até para a Câmara decidir. Só que ela recomenda a não aceitação. Não aceitação. Deixa eu voltar para o Guilherme ali, dá um pouco Não de razão. significa que a Câmara, porque ela pode, como disse o Jô, Pode aprovar. pode aprovar. É. Você entendeu? Isso daí vai ser o primeiro turno da eleição. Agora, eu não Isso, sei. isso é É verdade, Chico. Você sabe por quê, Chico? É, ué. Você sabe por quê, Exatamente. Chico? Até que não se pule do barco, Sim. o prefeito tem
ótima bancada na Câmara Municipal, Sim. que pode tem, causar lógico. o problema. É. Né? E eu não sei até se o próprio prefeito, que é pré-candidato à reeleição, ele se passeia essa sua pré-candidatura em cima de um resultado negativo de tribunal daquele que hoje é líder de pesquisas na cidade. Muda Que tudo. precisa de 2/3 da Câmara, tá? Para derrubar parecer do tribunal, 2/3 da Câmara.